Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês nesse programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e que fica gravado aí nas mídias onde o MAP participa. Vocês podem olhar aí embaixo os acessos. Hoje o nosso tema será as esferas espirituais da Terra. Existem assuntos que vale a pena nós repetirmos, abordarmos de uma outra maneira, para que as pessoas entendam. Algumas vezes nos aprofundarmos um pouquinho mais, para quem já tem o entendimento. O nosso objetivo é sempre esclarecer as pessoas sobre o conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita nos traz para nós enxergarmos a vida de uma maneira diferente. Todos nós, todos vocês que nos assistem, todos nós necessitamos colocar a nossa mente além da dimensão física, porque a nossa realidade de existência é, eu diria, quase que totalmente espiritual. A matéria é algo que nos reveste, é algo que nós vestimos durante uma parte da nossa existência. Basicamente, o espírito ele sempre se reveste de matéria até atingir o estado que a gente chama de pureza, o espírito puro, o espírito perfeito. Mas durante muito tempo na evolução, nós nos revestimos de diferentes níveis de matéria, vamos dizer assim, diferentes níveis energéticos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso planeta, que não consiste apenas da parte densa da matéria sólida, a matéria da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio, do cálcio, do magnésio. Não, a Terra não é só isso. A Terra é um organismo vivo e a própria Terra, o orbe terrestre, consiste de várias dimensões nessa esfera que faz parte do nosso sistema solar. O nosso Sol é um dentre cerca de 400 bilhões de estrelas que contém apenas a Via Láctea, e a Via Láctea é uma dentre bilhões, centenas de bilhões de galáxias no universo. Então, a Terra faz parte desse contexto universal. A Terra tem um comando, existem seres que comandam a vida na Terra, que dirigem a vida, os processos de reencarnação, que dirigem o processo de evolução dos espíritos. Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal. Compreender o Espírito, a existência do Espírito, na minha opinião, não é o mais difícil. A ciência ainda está tentando entender a matéria. A própria matéria é um grande mistério. O universo é um grande mistério. Se nós pudermos acessar o que a ciência hoje fala sobre o multiverso, a vida em várias dimensões, a expansão do espaço, coisas desse tipo. O próprio Einstein nos deixou conceitos que demoraram a serem compreendidos e aceitos, que até hoje a gente tem que parar e pensar naquilo que ele falou, como a deformação do tecido, espaço-tempo. Ou seja, se a gente for entrar na ciência, nós vamos entrar num campo de grandes mistérios, de coisas fabulosas. E o espírito, ele faz parte desse contexto do universo. E para muitos ainda é um mistério. Porém, nós já conhecemos alguma coisa a respeito do espírito, graças a uma ciência nova que surgiu no século XIX. O estudo do espírito, ou seja, o espiritismo.
que contém, além de ciência, filosofia, conceitos profundos a respeito da vida e que nos religa a Deus, por isso tem um caráter religioso também. Eu fiz uma anotação aqui de algo que eu ouvi sobre Dostoiévski. Na obra Os Irmãos Karamazov, ele disse o seguinte: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Vocês já pensaram nessa frase? Realmente, se a vida fosse só isso aqui, se as pessoas não tivessem a noção da existência de algo além dessa encarnação, talvez muitos teriam um comportamento muito diferente. Tudo seria permitido. As pessoas iriam querer viver de uma maneira que muitos pensam assim: vou viver hoje como se fosse o último dia da minha vida, fazer tudo que eu tenho direito, né? Mas existem leis, existem regras, e, na verdade, nós fazemos parte de um processo evolutivo, e fazemos parte de um contexto. Nós somos parte do universo, nós somos seres do universo. E, de certa forma, nós estamos sendo preparados para uma maior compreensão a respeito da vida e do nosso papel no universo. Porque, nesse contexto, nós temos algo a fazer. E nós somos co-construtores desse nosso planeta, ou seja, também desse nosso universo. Só que nós somos co-construtores em escala menor, mas estamos sendo convidados para nos desenvolvermos, para sermos co-construtores em escala maior. Jean-Paul Sartre também falou assim: tudo é permitido se Deus não existe. Ou seja, não existindo Deus, o homem está desamparado. E se tudo é permitido, se Deus não existe, né? Isso é o pensamento do existencialismo ateu. Muitos ateus pensam assim. E muitas pessoas têm um comportamento um pouco diferente, não se encaixam em certos padrões, porque elas pensam assim. Então, é importante nós entendermos o nosso papel. É aquela história: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Qual é o propósito da minha vida? O que eu tenho pela frente? A minha vida consiste desse período entre o berço e túmulo? Não. Então, nós temos que entender a grandiosidade do projeto em que nós estamos inseridos. Porque existe um projeto para nós, existe um projeto para o nosso mundo, existe um projeto para a nossa galáxia, e esse projeto vai longe, porque ele não se restringe a esse universo. Nós já falamos anteriormente da situação que muitos vivem no mundo, das pessoas que estão despertas, que já percebem que a vida não se limita à matéria física e que buscam uma conexão com inteligências superiores, extrafísicas, que já refletem sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, que já reconhecem a necessidade de nós construirmos a nossa felicidade e não delegarmos isso a ninguém. E de quem entende que existe uma inteligência maior dirigindo tudo. O próprio universo, e isso, alguns cientistas concordam com relação a isso, tudo que existe não poderia estar estruturado como existe por um acaso. O acaso é algo que matematicamente fica eliminado dessa equação se nós considerarmos que tudo é perfeito. E quando a gente fala da perfeição, daria para falar aqui umas 3 horas, tendo o material em frente, sobre essa engrenagem que envolve a vida do nosso planeta, do nosso sistema solar, de todo o universo. Achar que o universo se construiu por um acaso é como você ir num ferro velho, jogar todo o ferro velho para o alto e cair um Boeing 747 montadinho. Isso
matematicamente é possível, alguém dirá, é possível, nada é impossível. Mas qual a possibilidade disso acontecer? Talvez a possibilidade do universo ter se formado por um acaso, da maneira que ele é, seja mais impossível, digamos assim, do que você ir num ferro velho, jogar tudo para o alto e cair um avião pronto. Há muita coisa que a gente precisa aprender ainda e o estudo do espírito é fundamental para a nossa mente quebrar certas barreiras, certos paradigmas. Muitas pessoas ainda dormem com relação a essa realidade espiritual, sofrem por isso, sofrem na vida física e sofrem quando passam para o lado de lá, quando perdem o corpo físico e se dão conta de que estão numa existência que não compreendem ou que não querem aceitar e por isso sofrem. Eu vou abrir aqui um parênteses para citar algumas pessoas que têm acompanhado os nossos programas e também tirar algumas dúvidas, tá bom? Basicamente, as pessoas que eu vou falar aqui, eu acessei pelo Facebook. Nosso programa, todos os programas do MAP são acessados também pelo Instagram, né, e pelo YouTube. E eu peço que vocês curtam para ajudar o MAP e também deixem algum comentário, digam de onde vocês são, alguma dúvida que vocês queiram que seja esclarecida. Então, eu vou citar aqui a Kátia Santos, de Santa Catarina, um abraço pessoal de Santa Catarina, a Rosana Campos, de Pernambuco, a Ana Cristina, que é do MAP do Maracanã, muitas pessoas do MAP, obviamente, assistem os nossos programas. O José Luiz de Andrade pediu para a gente falar um pouquinho do umbral. E o Pedro Feres fez uma pergunta aqui interessante para a gente falar um pouquinho da diferença entre ser passivo e ser indulgente. Porque em programas anteriores nós falamos sobre essa virtude da indulgência. Então, como o nosso assunto é sobre as esferas espirituais, vou ter a oportunidade, tá bom, Zé Luiz e Pedro, de falar um pouquinho sobre essa condição de vida que a gente classifica como sendo umbral. Primeiro, vamos pensar o seguinte: o que é a matéria? Matéria é energia. Se nós olharmos o nosso planeta, essa sala, por exemplo, vocês diriam que nesse espaço aqui tem matéria? Entre as minhas mãos? Não tem nada aqui? Tem, né? Tem o ar. O que o ar é? É matéria, estado gasoso. Aqui está cheio de nitrogênio, cerca de 20% de oxigênio e frações de outros gases. Se nós mergulharmos no mar, o que é o mar? Água, hidrogênio e oxigênio. Mas se aquela superfície estiver congelada e a gente mergulhar, nós vamos cair de cabeça e vai doer, né? No entanto, na água a gente atravessa aquela matéria de forma suave. Se tiver numa temperatura boa, é até muito gostoso, né? Mergulhar na água, mergulhar nessa matéria, que por um acaso compõe cerca de 70% do nosso corpo. Então, a mesma água, se for congelada, ela muda, parece ser algo completamente diferente, uma pedra. Então, o que é a matéria? A matéria se apresenta de diversas formas, palpáveis, visíveis e invisíveis aos nossos sentidos. Mas os nossos instrumentos podem captar essa matéria que está aqui, que a gente chama de ar, e até calcular perfeitamente as frações dos elementos químicos que compõem o ar aqui desse ambiente do estúdio. O que é a matéria? A ciência diz que essa matéria que nós conhecemos, que está classificada na tabela periódica, é apenas 4% da matéria do universo. Existe 96% de matéria, ou seja, de energia, que compõe o universo, que nós não temos ideia de como é essa matéria. Por algumas observações e modelos matemáticos, a gente sabe que ela existe, mas não se conhece nada sobre essa matéria. Quais são as leis que regem essa outra matéria? Não sabemos de nada disso. Então, o homem está procurando entender
sobre os 4% da matéria que nós conseguimos, em parte, captar e entender. E faz teorias, elabora teorias sobre essa outra matéria, embora não se tenha muito conhecimento. Essa outra matéria, como ela não reflete a luz, ela é totalmente estranha para nós e, por não refletir a luz, é chamada de matéria escura. Está associada a um tipo de energia que também é chamada de energia escura. Então, minha gente, somente 4% da matéria do universo é essa matéria. Ou seja, se nós juntarmos todos os planetas, todas as suas luas, os asteroides, todas as estrelas, se juntarmos tudo, toda essa matéria é 4% da matéria do universo. Interessante, não é? E nós somos o quê? Nós somos matéria ou nos revestimos de matéria? Onde está a consciência? Nas experiências de quase morte, que é aquele fenômeno que às vezes uma pessoa está em coma e ela se desdobra conscientemente e ela literalmente vê a vida espiritual e retorna falando o que ela vê, é praticamente uma comprovação de que a consciência não está no cérebro físico ou presa ao corpo físico. Porque existem relatos, por exemplo, de pessoas que estão numa mesa de uma cirurgia e que desdobram e descrevem coisas que aconteceram nos outros andares do hospital. E quando elas retornam e comentam certas situações, as pessoas, os médicos reconhecem que aquilo ali estava acontecendo naquele momento. Mas como a pessoa pôde acessar aquilo se ela estava anestesiada numa mesa cirúrgica ou num estado de coma? E aí, em alguns hospitais, algumas universidades começaram a fazer certas experiências. Por exemplo, colocava em locais altos nas salas fotos de pessoas, certos objetos, e quando as pessoas desdobravam, voltavam e diziam que passearam pelo ambiente, uma das coisas que era feita é perguntar se elas tinham visto algo, né? E direcionando a atenção delas para esses locais. E alguns diziam, não, tinha um local aqui em cima que eu vi umas fotos, por exemplo, da Madonna, e eles tinham colocado lá a foto da Madonna. Estou dando alguns exemplos. Isso é uma maneira de, vamos dizer assim, cientificamente, em parte, se detectar se esse relato daquilo que as pessoas viram, se é algo do cérebro das pessoas ou se elas realmente estiveram naquele outro ambiente. E se constata de que realmente elas estiveram. Há um caso aí de um cientista, eu não anotei o nome aqui, que tem num programa do Discovery Channel, que ele era um neurocirurgião, e ele era cético com relação a isso, até que ele esteve em coma e passou pela experiência. E ele se convenceu de que é uma realidade, de que a consciência não está na matéria. Então, nós somos seres complexos e nós vivemos além da matéria. A vida espiritual é uma realidade. Quando nós falamos das esferas espirituais da Terra, num linguajar para sair do campo religioso, vamos dizer que existem várias dimensões. Como a ciência reconhece que no universo existem várias dimensões e que existem vários universos, e tentam entender essas dimensões, mas constatam que elas existem, nós podemos dizer que a Terra não consiste apenas na parte sólida, no núcleo onde nós estamos pisando, mas nós estamos cercados de faixas vibratórias, de campos energéticos de diferentes níveis. Seria uma outra matéria. Será parte desses outros 96% de matéria? Talvez. A gente não tem conhecimento suficiente para falar sobre isso. Mas podemos falar o seguinte, não é a matéria da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio, etc. É uma outra matéria. E não é uma única matéria, são diferentes níveis de matéria ou diferentes níveis de energia. Então, o que seria um umbral? Seria uma camada que reveste a Terra de uma matéria densa,
em que ali se agrupam seres que saíram do corpo físico, tiraram esse casaco pesado de matéria densa. Eu sei que eu já falei desse assunto antes, mas eu estou repetindo e às vezes com outro linguajar. Então, minha gente, o espírito é algo também complexo. A gente sabe o seguinte, que o pensamento é tudo. O pensamento atua sobre a matéria. Esse conceito é importantíssimo para a gente entender essas outras dimensões, aquilo que nós chamamos dos níveis espirituais ou da vida espiritual. Existe uma experiência famosa que está na internet de um físico japonês, professor Emoto, em que ele congelou a água de diferentes locais. Ele submeteu a água, por exemplo, de uma represa a uma prece de um monge budista. E a água congelada, vocês devem saber, ela forma cristais. Então ele pegou a água natural de uma represa, congelou, levou no microscópio eletrônico e viu os cristais da água com uma certa forma. A mesma água submetida à prece de um monge budista, os cristais se tornaram simétricos, perfeitos. E ele foi fazendo essa experiência com a água submetida a uma música que alude à violência, uma música clássica, e foi vendo a diferença dos cristais. Vocês podem olhar isso no YouTube, na internet, A Mensagem da Água, professor Emoto. Vocês vão ver os vídeos, vão ver as informações sobre isso. Isso significa o seguinte, que o observador interfere na matéria. E a física quântica tem muito disso. O observador interfere nos fenômenos, nas experiências. Então, a nossa mente é um dínamo gerador de certas energias, de certas vibrações, que alteram a matéria densa já. E se a gente pensar bem, se pelo nosso pensamento nós conseguimos afetar a água, se o nosso corpo é cerca de 70% água, hidrogênio e oxigênio, será que os nossos pensamentos não afetam o nosso corpo? Claro que sim. A gente sabe até intuitivamente, se comenta da força do pensamento positivo. Então, se o pensamento afeta essa matéria do plano físico, se há uma informação importante que os espíritos nos trouxeram, que no chamado mundo espiritual, o pensamento é tudo. Então, o nosso pensamento altera muito, mas muito, a matéria em que estamos inseridos nessas dimensões que nós chamamos de espirituais. Então, existe algo chamado da fotografia do pensamento. Os espíritos conseguem ler o pensamento uns dos outros. Nós temos a nossa aura, uma carapaça fluídica, uma energia que nos reveste. Então, a vida vai muito além do que os nossos ouvidos podem ouvir, do que os nossos olhos podem ver. A vida vai além dos nossos sentidos físicos. Quando nós estamos no corpo físico, a gente capta faixas de vibração dentro de um certo limite. Um cachorro, ele ouve além do nosso limite. Certos animais enxergam na onda do infravermelho. Na própria Terra, nós temos seres que estão presos à matéria orgânica, que conseguem sentir o meio ambiente que os cerca de maneira diferente. Algumas pessoas entre nós ouvem melhor do que as outras, outras enxergam melhor, e é assim. Nós temos uma faixa de percepção das vibrações, e as energias vibram além da nossa percepção. Então, o que nós chamamos de vida espiritual, plano espiritual, são faixas vibratórias além da nossa percepção física. Existem pessoas que têm uma certa condição orgânica, que se atribui muito à glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem no meio do cérebro, do tamanho de uma ervilha, e que aparentemente alguns cristais que nós temos nessa glândula de apatita, cristais de apatita, seriam aquilo que cria uma diferença de percepção entre uma pessoa e outra. Então, certas pessoas têm uma percepção maior de certas vibrações.
essas pessoas são os médiuns. O médium é isso, é uma condição orgânica, não quer dizer que a pessoa seja melhor do que outra ou pior do que outra, simplesmente ela veio com o organismo com essa capacidade de perceber certas faixas vibratórias que estão além do sentido físico da maioria das outras pessoas. E essa percepção a gente chama de mediunidade. Existem diferentes níveis de mediunidade. E é a mediunidade que nos traz a informação a respeito desses outros planos. Mas para nós darmos valor a uma informação trazida através da mediunidade, é preciso que o médium seja bastante confiável e que a gente tenha método. Porque não é porque a pessoa disse que viu isso ou aquilo que a gente vai aceitar, né? Precisa haver um método. E Kardec fez isso, né? Ele usou método. E nós temos médiuns muito confiáveis, como Chico Xavier, nosso Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, que nos deixaram obras maravilhosas, e muitos outros, até pessoas que são desconhecidas e que são bons médiuns, confiáveis. E é a mediunidade que nos traz, então, a informação da vida espiritual. Eu digo que o espiritismo é uma ciência de observação, como a astronomia também é. A astronomia, você pega um telescópio, aponta para o alto e começa a deduzir coisas através da observação visual. Isso é uma ciência de observação. O espiritismo é a mesma coisa. Só que no espiritismo, o telescópio é o médium. E através do médium a gente acessa essa outra dimensão. E através de método, nós conseguimos ter uma confiança nas informações que os médiuns trazem, principalmente um Chico Xavier, que basta ler as obras dele, mais de 500 obras já catalogadas e publicadas, de algumas de extrema complexidade, uma variedade de informações incríveis. Vamos falar então das esferas espirituais. Vou mostrar algumas figurinhas aí que eu já mostrei antes. A primeira figura, a figura 1, é uma figura manjada para vocês, estão vendo aí? A figura 1 mostra várias esferas concêntricas e lá na frente, no meio, né, um núcleo, como se fosse um caroço, aquilo ali é a Terra onde nós estamos pisando. E aqueles círculos concêntricos é o que eu falei que seriam as várias dimensões, as esferas espirituais. Estão vendo uma estrelinha ali? Na terceira esfera, seria a posição da colônia nosso lar. Então, o nosso planeta é isso aí, ele não se limita à parte física, ele tem outras dimensões, outras esferas de matéria, como se o mundo, nosso mundo, fosse realmente uma cebola com várias camadas, tá bem? Então, voltando aqui para mim. Então, nós temos a Terra, o núcleo onde estamos pisando, caminhando, e temos as dimensões espirituais. As faixas mais próximas da Terra, e, gente, eu já falei isso várias vezes e vou falar novamente, elas têm uma matéria, uma outra matéria, que é mais densa do que a matéria que está nas faixas acima. Então, quanto mais próximo do núcleo, da superfície da Terra, essa matéria que reveste a Terra, vamos dizer assim, que ela é mais densa. Então, você tem uma camada acima, que é menos densa, outra acima, que é menos densa ainda, e assim sucessivamente. Então, você tem várias faixas vibratórias. Cada faixa dessa, podemos dizer que é uma dimensão. E a faixa mais próxima é a mais densa. Bom, guardem essa informação com vocês. Outra informação importante para a gente entender a vida espiritual e como nós transitamos nessas dimensões. Nós somos uma consciência, uma inteligência, revestido de matéria. Quando a gente fala isso, é normal a gente pensar apenas no corpo físico, é essa matéria, essa roupa. Só que existe uma outra matéria entranhada aqui, um outro corpo.
que é chamado de corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito. Esse outro corpo é uma outra matéria. E esse outro corpo ajuda a moldar esse corpo físico. Nós vamos abordar isso em outro programa. Esse outro corpo, quando a nossa consciência entra num estado de relaxamento, no sono, por exemplo, ou no estado de coma no hospital, ou por uma anestesia geral, esse corpo espiritual ele se descola do corpo físico e fica ligado ainda por um cordão de energia. E ele transita em certas dimensões. Então, esse corpo espiritual, ele é matéria. Quando o nosso corpo físico cessa as funções orgânicas, a gente fala que a pessoa morreu, esse laço de energia se rompe e você se vê nessa dimensão em que você está, numa outra dimensão, mas se você se vê com um corpo, mãos, braços, isso pode parecer muito estranho, mas é assim. Esse é o corpo espiritual, que, aliás, está lá na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo de Tarso diz: assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. E esse ensinamento, essa noção de que nós existimos nessa outra dimensão, isso é antigo, é lá de Krishna, de 3.500 anos antes de Cristo. Então, isso é uma realidade. A consciência se reveste sempre de matéria. E essa carne, esses ossos em que nós estamos presos agora, vamos dizer que é apenas uma das camadas que nos reveste, que toda vez que nós dormimos, nós nos descolamos dessa camada, nos desdobramos. Esse corpo espiritual, vamos falar um pouquinho dele agora. Ele é formado de matéria, a nossa consciência está ali, e essa matéria também é diferente de pessoa para pessoa, vamos dizer de forma melhor, tem densidade diferente de pessoa para pessoa. Então, existem pessoas que têm esse corpo espiritual mais denso. Existem pessoas que têm o corpo espiritual mais leve. Quando ele é mais leve, é porque ele é mais vibrante. É uma energia menos grosseira, vamos dizer assim. Mas alguém vai perguntar: Roberto, quando é que uma pessoa tem um corpo mais denso ou menos denso, menos vibrante ou mais vibrante? Aí entra uma outra lei. Queiram aceitar isso, porque isso é uma informação da doutrina espírita fundamental. Existe uma lei no universo, que é como se fosse uma lei física, que quanto mais evoluído no sentido moral, quanto mais ama um ser, mais vibrante é o seu corpo espiritual. Quando é o contrário, quanto mais grosseiro nos seus pensamentos, nos sentimentos, mais materializado, mais denso, menos vibrante esse corpo espiritual. Qual é o efeito disso? Quando a pessoa desencarna, morre e sai do corpo físico, aqueles que têm um corpo muito denso vão ficar numa dimensão compatível com aquela vibração. Os que têm o corpo mais leve vão ficar numa dimensão superior, compatível com a sua vibração mais elevada. E esses são os espíritos que vivem nos planos espirituais. Então, a Terra ela é formada por essas várias dimensões, onde nós vamos nos localizarmos conforme o nosso padrão de pensamento e de sentimento. Por que as pessoas vivem no umbral quando desencarnam? Porque o padrão de pensamento e sentimento delas é muito afastado dessa lei universal que a gente pode chamar de lei de amor. Então, o amor tem um efeito, vamos dizer, físico nessa matéria que reveste o nosso corpo espiritual. Tem a capacidade de torná-lo mais vibrante, mais leve. E isso é o que diferencia os espíritos na desencarnação. Então você pega um monte de pessoas que só pensam no mal, que se destruíram a vida dos outros e que têm um pensamento denso, pesado, voltado para o mal, ao desencarnar elas vão se agrupar numa dimensão.
Vamos pegar a informação que eu dei anteriormente. O pensamento atua sobre a matéria, molda a matéria ao nosso redor. Se isso acontece, se você tem uma dimensão, uma região, entre aspas, com espíritos muito densos, qual vai ser o reflexo do pensamento desses espíritos nessa região? Essa região vai ser uma região densa, pesada. Isso é umbral. É a reunião de espíritos em que projetam o pensamento. O exterior reflete o interior deles. E uma dimensão superior vai ser a mesma coisa, só que num sentido positivo. Muitos espíritos de um padrão elevado reunidos vão moldar em torno de si, vão projetar em torno de si uma atmosfera psíquica leve, bonita, de uma sutilidade. Entenderam? É isso que nos diferencia quando nós desencarnamos. Eu vou mostrar outra figura. Veja aí a figura 2, faixas vibratórias ao redor da Terra. Estão vendo aí, eu botei em azul a Terra, o plano físico, e aí você tem a faixa 1, 2, 3, 4, até a 7. Esse nosso mundo tem um comando, tem espíritos de uma dimensão superior. Vocês já perceberam que quem está lá na faixa 7 são os espíritos mais evoluídos, moralmente mais elevados, ou seja, com um corpo espiritual menos denso, mais vibrante. E eles trabalham com esse comando da Terra, porque existe um comando, existe um grupo de espíritos que dirige a vida na Terra. E existe um deles que é o dirigente geral, que é o nosso querido Jesus. O que seriam essas esferas vermelhas aí? É o que nós chamamos de casas transitórias. Já vou explicar o que é isso. E essa estrelinha aí seria a colônia Nosso Lar. Tá bom? Então, o espírito, quando está na dimensão física, nessa esfera azul, ele está preso ao corpo físico, ele transita ali. Quando ele desencarna, quando ele sai desse corpo físico, ele vai para a dimensão compatível com o estágio evolutivo dele. Alguns ficam ali no umbral, na primeira camada, entre a 1 e a 2. Outros vão para aquela faixa onde tem o nosso lar, aquela estrelinha. Outros vão para faixas acima. Voltando aqui para mim. Então, a Terra é isso, essa cebola, várias camadas. O mais comum é a maioria ficar nessa faixa vibratória mais densa, infelizmente, chamada umbral. Por quê? Porque a maioria das pessoas está com um pensamento muito denso, muito afastado do amor. Por isso que a Terra é um planeta de prova e expiações. E o momento da Terra agora é da separação dos espíritos muito densos, muito violentos. Vou responder a pergunta lá do Pedro e também do nosso amigo, deixa eu ver aqui, que pediu para falar um pouquinho do umbral, o José Luiz de Andrade. Entendeu, José Luiz? Umbral, o que é? É a dimensão onde você projeta em torno de você os seus pensamentos deletérios, pesados, densos. Então, como o espírito atua sobre a matéria, da mesma maneira que no plano físico a própria água sofre transformações, o que é detectável no microscópio eletrônico ao se congelar a água, da mesma maneira, nessa dimensão espiritual, a gente afeta a matéria, só que afeta muito mais. Essa outra matéria, que nós não conhecemos, dessa outra dimensão, ela é extremamente sensível à ação do pensamento. Então, o umbral seria esse agrupamento de espíritos em dor, em sofrimento, que projetam em torno de si o seu interior. Aquele interior denso, pesado, se ele repercute no exterior. Isso seria umbral. E o nosso amigo Pedro Feres pediu para falar um pouquinho da diferença entre ser indulgente e ser passivo. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos: como Jesus entende a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Indulgência é você aceitar a perfeição do outro, a imperfeição do outro. Você vê que o outro é imperfeito. Se aquela imperfeição se volta contra você, você tem que perdoar.
ou seja, você não vai pagar na mesma moeda. Mas ser indulgente, aceitar a imperfeição do outro, não quer dizer que você não possa apontar erros, não quer dizer que você não possa se defender. Nós temos que nos defendermos das agressões. Nós não podemos ser passivos. Aliás, os espíritos dizem que é necessário fazer o bem. Fazer o mal é o mal, mas ficar omisso, ser indiferente, isso também é o mal. Então, nós temos obrigação de realizar o bem. E uma coisa é você entender que uma pessoa está fazendo mal. Outra é você ser passivo. Não é assim. Você tem uma criança, você tem um filho, e está vendo o filho fazer um monte de coisa errada, e você vai ser passivo por você é indulgente. Não tem nada a ver. Você, às vezes, tem até que ser duro. Jesus não foi passivo. Jesus, quando tinha que ser duro, ele era duro, só que ele sabia, né, a hora certa, ele tinha autoridade moral. Ele, por exemplo, chegou para os doutores da lei e falou: hipócritas, raças de víboras, parecem túmulos, branquinhos por fora e podres por dentro. Né? Jesus várias vezes se posicionou. Ele não era passivo. Ele confrontou os doutores da lei, confrontou leis equivocadas, que, por exemplo, colocavam a mulher em segundo plano. Jesus elevou a mulher, o entendimento do papel da mulher como um espírito que todos nós somos, colocou todos no mesmo patamar. Ricos, pobres, brancos, negros, mulheres, homens, todos iguais, todos espíritos, revestidos de matérias, de colorações diferentes, com psiquismos diferentes, em diferentes estágios evolutivos, mas todos espíritos. E Jesus via, assim, as pessoas como espíritos, como filhos de Deus, seres espirituais. Eu vou passar para vocês um videozinho do nosso lar, porque o nosso tempo já está se esgotando, como nessas dimensões espirituais a matéria se apresenta em diferentes estágios. Nem todos os espíritos que estão lá vêm os que estão em uma esfera superior. Então, digamos que você está na colônia Nosso Lar. É uma das esferas, uma das faixas vibratórias. Existem espíritos que estão acima. Esses espíritos do Nosso Lar não conseguem acessar esses, mas eles podem descer e se materializarem no Nosso Lar. E para encerrar, eu vou passar esse vídeo de 2 minutinhos, em que André Luiz, após despertar na colônia Nosso Lar, ele é tomado de assombro a ver a materialização de um espírito que vem de uma esfera superior. E esse espírito vai dizer o seguinte: as energias vibram em dimensões e estados diferentes. Exatamente o que a gente está falando aqui. O bem é o nosso advogado pela eternidade. O bem, o amor, nos coloca numa condição diferenciada nessa vida espiritual, nos eleva na eternidade, na vida do espírito. Assistam esse vídeo de 2 minutinhos e voltamos já já para encerrar. Existem entre nós muitos recém-chegados que se surpreendem com a forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua e as relações entre seres atendem esta verdade, queiram ou não. O bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. André, pensei que já tivesse pronto. Para quê? Ministro Clarencio já autorizou a visitar a cidade. Mas assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra Veneranda?
Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lises, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lises, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo a seu tempo. Lembra? Estavam sofrendo muito com a minha doença. André... Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe... Meu Deus! Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. Ele tem pouco tempo. Está bem. Vamos. Assistiram o vídeo? Então, é isso daí. Mesmo na dimensão espiritual, dependendo da faixa vibratória onde você está, você não percebe os que estão acima. Agora, os que estão abaixo, você percebe. Então, o espírito que está no nosso lar, ele pode descer ao umbral, vir à Terra, participar da vida aqui na Terra e voltar para a colônia. E isso acontece o tempo todo. Existem excursões de espíritos que vêm aqui em missões para ajudar os encarnados. Então, para encerrar, que sirva de alento a vocês também, que estão tristes ou desesperados pela perda, entre aspas, de entes queridos, saibam que eles estão vivos, porque a vida deles não estava na matéria que os revestia, como a nossa vida não está nessa matéria. Nós já ocupamos vários corpos e eles estão pelos cemitérios do mundo. A vida do espírito é uma só, mas o espírito se reveste de vários níveis de matéria, de várias roupagens. E essa dimensão física é apenas uma roupagem densa por uma experiência, por uma necessidade que nós temos de evolução, de esquecermos durante um tempo da nossa história, do nosso passado e vivermos uma experiência nova. E vamos voltar para casa, para a realidade espiritual, que é a nossa realidade. Em que faixa nós vamos estar quando voltarmos? Nós vamos definir. Depende da nossa evolução. Depende do padrão dos pensamentos, dos sentimentos. Entenderam a importância do Evangelho, das leis morais, da lei de amor, do que Jesus ensinou? Isso está diretamente ligado à nossa condição vibratória, diretamente ligado à nossa felicidade, à nossa evolução, e à medida que a gente evolui, novos planos, nova visão de vida a gente vai adquirindo. Gente, eu teria muito mais coisa para falar, várias anotações que eu fiz aqui, mas o nosso tempo se foi. Eu vou tentar compensar em outros programas, dando continuidade a esse assunto, que vale a pena sempre repetir de maneiras diferentes. Agradeço a vocês aí pelos comentários, pelas curtidas e por assistirem o MAP, né? Divulguem o MAP, não só esse programa, mas os outros, das pessoas que participam aí do Livro dos Espíritos, do Evangelho e tantos programas que o MAP tem, tá bem? Vamos disseminar o bem, porque disseminar o mal é muito fácil. Vamos usar as redes sociais para melhorar a vibração, para levar informações úteis aos nossos amigos, às pessoas que nós gostamos, independentemente da religião, né? O MAP é uma casa ecumênica, aberta, e nós estamos falando de vida espiritual. Isso seria religião ou seria uma realidade da vida? Pensando bem, é uma realidade da vida. Bom, eu me despeço de vocês. Um beijo para todos. Obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.